agora sim. Nós estamos na página. Qual página que nós estamos agora, pastora? Olha, agora nós estamos na página, antes da lição 1, a preparação do professor. Ah, tá ok. Tá ok. Tamo... Tá? Nós estamos nos objetivos, ideias principais, Ah, tá ok. Já voltei aqui. isso. Aí, nessas ideias principais, aqui está falando, posso ler? Pode ler. O objetivo do professor é comunicar conhecimento e valores com o objetivo de formar o caráter cristão de seus alunos. Para isso, sua preparação deve ser completa, adequada e bem definida. Cada professor que assume uma classe de escola dominical ou de um grupo de estudos bíblicos deve sentir a responsabilidade que essa atividade exige e preparar a aula com dedicação, oração, reverência e amor. Aí eu coloquei aqui antecedência, usando o manual, dicionário, comentários bíblicos. Né? Ah, ô, irmã, sabe uma coisa que eu Ah, estou percebendo aqui? Eu acho que o que eu tenho, a apostila que eu tenho acesso aqui, ela está muito resumida, da senhora está mais detalhada. Que a senhora está nas ideias principais, né? não, mas eu que A acrescentei. senhora que acrescentou, por isso que eu pensei que tá. Não, Eu o meu comecei. aqui vai até reverência e amor. Então, o meu aqui nas ideias principais, né? Tá aqui nessa sessão. Eu acho que, acho que eu tô com uma apostila de aluno e a senhora tá com uma com os detalhes de professor. Acho que é isso. Ué, Porque aqui, ó, eu tô aqui na página tratando de instruções, ok? Antes de entrar ah, na lição 1, que é a preparação do professor, né? ah, Aí eu tô aqui na página, já fomos aos objetivos e ideias principais. Ó, que tá escrito assim no meu, ó. Nesta sessão você vai encontrar um resumo dos aspectos mais importantes da lição. Encontraremos, encontraremos aqui o que vai ser desenvolvido com mais detalhes ao longo do conteúdo. Sugerimos ao fim de menina, cada. então, É, você. só se, só se eu é, misturei. Deixa eu ver. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então. Na primeira, volta lá na primeira para mim, por favor. É, é, é o ok aqui com recursos para uma aula dinâmica. Aí vem instruções, não é isso? Peraí, então. Eu tô na apostila, então, recursos para aula dinâmica, instruções. É, Aí tem, numa parte, peraí, o material que você tem em mãos faz parte dos cursos Projeto ACAD, que busca aperfeiçoar peraí. os. Ok, Então eu misturei. Peraí, pastor, eu misturei então, desculpa. ok. Peraí. Então eu vou pegar aqui, recurso para uma aula dinâmica. Aí vem instruções, não é isso? Ou Exatamente. não? Vem instruções. Ah, Aí, depois, aí tem aqui, do lado direito, tá assim, o material que você tem em mãos faz parte dos cursos peraí. Projeto ACAD, que busca aperfeiçoar. Como usar esse material? Não, não trouxe não. A primeira frase aí fala. Ué, gente, será que eu misturei? Não tem Não, mas- material, plano A, pesquisa. peraí, a senhora tá no como usar esse material? Olha, eu estou aqui nas instruções, depois vem objetivos e ideias principais. Exato. Só que o que a senhora leu na ideia principal, lê para mim aí que tá o que está na ideia principal. O objetivo do professor é comunicar o conhecimento e valores com o objetivo de formar o caráter cristão de seus alunos. Para isso, sua preparação deve ser completa, adequada e bem definida. É isso aí? Não. O que fala aí no seu objetivo? Ó, no meus objetivos, eu tô na parte de instruções ainda, tá? Peraí, então deixa eu ver, deixa eu pegar então. Gente, será que eu misturei? O que fala aí nos seus Ó, objetivos? objetivos são os resultados que você alcança ao final de cada lição. Recomendamos que você leia ao finalizar a lição, pergunte se eles foram atingidos.
Esses objetivos visam direcionar seus valores, suas convicções como crente, a saber o que é preciso para cumprir seu ministério. A senhora está no computador ou está no celular? Eu imprimi essas folhas. Não, porque assim, no computador, como eu subi a apresentação, estou mostrando para a senhora a página onde estou. Então, eu tenho aqui, ó. Você está lendo nas instruções, eu tenho. Então, só que o que está escrito aqui está diferente do que a senhora está lendo aí. Não, menina. A primeira folha é essa: recursos para uma aula dinâmica. Isso. Depois, Isso. depois vem instruções. Exato. Não, tudo bem. A senhora está lendo o objetivo, mas o que está escrito no objetivo da senhora. Não, é outro, é outro. Não, não. Eu estou nas instruções, nós já acabamos de ler as instruções. Essas instruções, vai lá nas instruções. Ok. Isso aí eu tenho. Depois dessa, qual é? Vem aqui, como usar esse material. Peraí, por favor, deixa eu pegar. Então, como usar este material, é isso? Isso. Aí esse curso é dividido Tá. em 8 lições para serem estudadas. Tá, depois dele, qual é? Aí vem a lição 1, preparação do professor. Peraí, preparação do professor. Tá, depois. Vem objetivos. Ah, essa que eu tô lendo. Então tá certo. A senhora estava lendo aqui e eu estava 2 páginas acima. Isso, aí depois vem tempo de preparação, certo? Sobe lá. Ok, já estou aqui, tempo de preparação. O professor deve Isso, começar a preparar. aí depois vem relação com o conhecido. Espera aqui. A primeira frase da outra folha. Ah, sim, que é o ponto 7, né? Relação... Aí vem o plano de aula, certo? Exatamente, vem o plano de aula. Espera deixa eu ver aqui. Deixa eu me ajeitar com você. O plano de aula. Depois vem objetivos e ideias principais. Exatamente. Espera aí depois vem... Definição do plano de aula. Isso. Depois... Item B, oração. Oração, né? Metodologia. Metodologia. E aplicação, né? Aplicação, exatamente. Aí termina. Aí termina, então tá certo. Não, eu que fiz confusão aqui, acho que eu que fiz confusão. Não, beleza, então vamos lá, vamos seguir. Então aqui, aqui da questão da preparação do professor, os objetivos e ideias principais, já colocamos o que a gente precisava, né? Isso. Então vamos agora para o tempo de preparação? Como usar esse material? Vamos lá em como usar esse material. Sobe esse aí. Vamos lá. Aí o que eu coloquei? Antes de começar a estudar cada lição, lembre-se do seguinte: eu coloquei um adentro aqui, ter uma vida de santidade. Dedique um tempo de oração antes de começar seu estudo. Tenha em mãos uma Bíblia para poder ler as referências em cada uma das lições. Estarmos alinhados com a palavra de Deus. Eu acrescentei esse. Estarmos alinhados com a palavra de Deus. Ah, sim. Que depois combina, em algum momento eles abordam um pouquinho isso daí, mas vale a pena colocar aqui nesse material. Recomendamos realizar uma lição de cada vez e dedicar tempo para responder as perguntas e assim também cumprir as atividades propostas para alcançar os objetivos estabelecidos. Esse aqui é porque nas revistas, você já viu, que sempre tem atividades, né? Sempre tem. Seria bom presencial. Presencial é bom que todo mundo está lá junto, mas assim, online, às vezes você tem que desenhar ou tem que mostrar no computador, né? Enfim. Em cada lição você encontrará diferentes sessões mencionadas acima. Aí depois vem preparação do professor. Ok. Aí é isso que nós já acrescentamos aqui. Os objetivos. Exatamente. Os objetivos e as ideias principais. Aí eu botei aí, pastor, o que é uma aula ideal? Você quer anotar o que nós anotamos aqui? Não, pode falar como eu estou gravando, depois eu pego. Ah, tá. O que é uma aula ideal? Porque aqui fala objetivos.
visualizar o processo de preparação de um bom professor para atingir uma aula ideal. Aí eu botei, e o que é uma aula ideal? Tá? Aí Então, nós colocamos. aí seria então, nessa parte de ideias principais, a senhora está abordando, seria acrescentar um terceiro tópico, então, né? O objetivo tem um pontinho 2, eu botei aqui no meio, o que é uma aula ideal, Ah, sim, sim, sim. Entendi, entendeu? entendi. Aí seria, a partir do aprendizado na aula dominical, o aluno levar para a prática de vida, sabendo que essa aprendizagem incide no desenvolvimento do caráter e consciência cristã, Ótimo. entendeu? Tá? Acrescentando aqui, ótimo, ótimo. É. Aí vem lá, ideias principais. O objetivo do professor é comunicar conhecimento e valores com o objetivo de formar o caráter cristão de seus alunos. Para isso, sua preparação deve ser completa, adequada e bem definida. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, cada professor que assume uma classe de escola dominical ou de um grupo de estudo bíblico deve sentir a responsabilidade de que essa atividade exige a preparação, perdão, responsabilidade que essa atividade exige e prepara, tem um erro de concordância aqui. Como veio da língua do espanhol, o português, depois tem que consertar se tem um erro de concordância verbal aqui. Tudo bem. Essa Então, atividade fala. porque em vez, aqui está assim, cada professor que assume uma classe de escola dominical ou de um grupo de estudo bíblico deve sentir a responsabilidade que essa atividade exige. Na verdade, está faltando uma vírgula aqui depois do exige. Exige e preparar a aula com dedicação, oração, reverência e amor. É só acrescentar uma vírgula depois do verbo aqui. Eu já botei. Tem o E também, né? Logo a seguir, e Não, preparar. mas o problema é que o E, ele não liga a sentença, né? É, Ele separa, né? Então, que essa atividade exige. Só para manter o E, tem que mudar o tempo verbal do verbo preparar. isso. Essa atividade exige, né, teria que acrescentar quanto ao preparo da aula. Porque por isso que é melhor Aí colocar eu botei. uma vírgula, que aí dá para manter o verbo preparar aqui. Ótimo. E preparar a aula com dedicação, oração, reverência e amor. Vírgula. Ah, Antecedência, vírgula, usando manual, dicionário, comentários bíblicos e sim. mapas. Ótimo. Então, depois do amor, vírgula, antecedência, utilizando, né, o quê? Usando o manual, que sempre tem que ter mesmo, manual, dicionários ou dicionário, com comentários bíblicos e mapas, né? Isso. Que são os materiais auxiliares, né? Ok, então na página Isso, 5, que nas ideias principais a gente acrescenta isso. Então. é. Como tá gravado, a gente não esquece. Tá. Tempo de preparação, achei que tá legal, preparação da aula mais cedo possível, sim. Aí lá embaixo, o professor tem que começar a se preparar mentalmente para a próxima aula no mesmo dia que termina a última, né? Será que exatamente, mas será que todo mundo faz isso? Esse é o ideal, mas a gente sabe que É, é é claro que verdade. colocar em forma de ideal. Ideal é isso. É, Né? exatamente. Agora é claro, se o único. Se está falando de alguém que é professor de escola bíblica, cujo o único ministério dele é professor de escola bíblica, aí você pode cobrar isso. Agora, quando esse professor tem múltiplas funções, Ai, eu acho, Senhor, eu acho, misericórdia, eu acho mais verdade. difícil. É quase utópico, É, né? Eu falo a partir da é. minha experiência. Eu Pois é, pois é. começo a preparar a aula uns 3 dias antes.
Agora logo, com um monte de função que eu tenho. Agora, é claro, eu nunca preparo a aula no mesmo dia, porque é desrespeito. Aí fica demais, Aí já né? é demais, mas pelo menos 2 dias antes eu já tô com a aula pronta. Já é um Pois é. costume que eu tenho. Então, em qual lição estamos? Né? Porque aqui faz a pergunta, né? De alguém chegar na sala e falar, professor, qual a lição de hoje, né? Em qual lição estamos? Ah, peraí, vou ver. Você Ah, não se lembra, não? não, se falar isso daí é porque ele estudou. E a gente sabe também que é muito interessante que no dia da aula você voltar, não é fazer um pequeno comentário sobre a aula passada, né? Tem que fazer. É, Eles até abordam isso daqui. É o item 4, a revisão da lição anterior. tá aqui, verdade, No é item verdade. 4 eles fazem essa abordagem que é importantíssima, né? Pois é. Aqui no item 2 lá no final, depois de tudo que foi explicado aqui, ler que eu grifei. Uma análise do contexto da passagem, e depois eu grifei ler o que precede, o que vem a seguir da passagem a ser estudada. Aí depois, outro parágrafo. Outra boa prática é ler todos os dias as passagens relevantes identificadas no currículo e materiais para ministrar a lição. Usar um dicionário bíblico para estudar costumes, pessoas e lugares, né? Eu achei interessante. Isso aqui realmente é interessante a gente É. fazer, por exemplo, como é que eu fiz isso nessa aula que eu dei ontem sobre José? O pai dele, por amar muito José, ele deu para José uma manta, não é manta, mas uma. Tem um nome de manta e também tem, como se fosse um roupão, né? Mas tem outro nome que eu esqueci agora. Para ele, colorido e comprido. E esse tipo de vestimenta, Ah, para toda a população, era para pessoas de origem rica, era para pessoas poderosas. E José tinha 17 anos. E ele desfilava com aquela roupa no meio de todo mundo. Isso trazia raiva para os irmãos, porque porque era era sinal de autoridade, né? Autoridade e como se poder. ele fosse dono de tudo, senhor de tudo, né? Ah, É, entendi. E aquilo que. entendeu? Senhor de tudo. Então, quem foi culpado dessa situação? Foi Jacó. Jacó foi culpado, primeiro por preferir José, porque ele era filho de uma mulher que ele amava, Raquel, e os outros 10 filhos de concubinas. Eram todos desprezados, Então, né? então ele via, eu acho que ele devia ver os irmãos mexendo com José, e ele fez questão de honrar José no meio de toda a população, mostrando que José era o amado, né? Era preferido, né? José, ele não sabia disso, mas a gente sabe que esse pai não devia demonstrar essa preferência, Eu não sei né? se a senhora concorda comigo, mas assim, a senhora como psicóloga e teóloga, olhando somente o Velho Testamento, e analisando assim os grandes heróis do Velho Testamento, você vai perceber que eles foram grandes heróis, mas péssimos pais. E demais, demais. Não é? Davi, Salomão, e todos Péssimos pais, foram. né? Péssimos. Você começa vindo lá Exato. de no, primeiro vem de Adão, né? Na realidade, Isso. se você for, Exatamente. é, é, Até com Adão e Eva, né? sim, Até com Adão e até Eva, que Adão e Eva. né? E você vai analisando as atitudes dos Do filhos, pai e da mãe, né? A é, as preferência. preferências, Então, que exato. é uma coisa que é pouco falado, né? Porque assim, claro que a gente sabe separar os atos heróicos, né? Os atos heróicos de Claro. Davi, a gente sabe separar isso daí, mas Eu quando acho vai que para Deus foi misericordioso com eles, muito, sabia? muito, Deus foi porque, misericordioso até mesmo com os filhos, porque é como se eles tivessem sido vítimas, né? por exemplo, Foram Abraão, vítimas. por mais que você pode falar, mas Deus que ordenou, né? Acho que Deus ordenou, no caso de Abraão com a escrava, né? E Ismael, Deus ordenou que Abraão É, tirasse da congregação, mas não que desse um odre de água e vá embora pelo mandasse deserto. embora, né? É, Pois é. é muito estranho, né? Mas Então, aí o que acontece? A gente sabe que Sara,
quis ajudar Deus e ela fez com que Ismael, hoje, Saddam Hussein é da linhagem dele. Na realidade, os árabes, né? Não é? Pois é. Na realidade, Então, criou. vê as consequências, né? Péssimos pais, eram péssimos pais, porque tinham filhos prediletos, né? E eles ficavam com raiva mesmo uns com os outros. É, Mas a gente vê que esses meninos, esses filhos, Deus usou com misericórdia, né? Mesmo Esaú e Jacó, pelo que aconteceu com Jacó, a fuga dele, Deus usou com misericórdia, porque ele também se arrependeu, né? é um Ele cuidado. viu o erro dele. É um cuidado que nós temos, Enfim, e é um cuidado que nós temos que ter, né? Eu só tenho um filho, né? Então não tem como eu ter preferência. Agora a senhora que tem dois, é claro que ama os dois, né? Mas claro, se não os for dois. os dois, mas Você sabe, você sabe o que acontece? Eu assisti um filme com eles há muitos anos atrás, eles eram solteiros, os dois, é. chamado, não sei se você já assistiu, A Escolha de Sofia. É Ah, um sim. filme de guerra. De guerra, isso mesmo, a escolha de Sofia, já antigo, né? Menina, olha, você sabe que os dois ficaram, mãe, quem você ia escolher? Eu ou Thalita? Thalita, era Tiago ou eu? Falei, nenhum dos dois. Ou os dois ficavam, ou morriam os três, ou iam os dois. Aí depois eles vinham e falavam: vem cá, e se no avião só tiver. Nós três estarmos no avião e só tiverem dois paraquedas? Eu falei, meu filho, vão vocês dois. Ah, você tem que ir. Não, 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 não. Vão vocês dois e eu fico. Ah, e após que você dava o paraquedas para A, para B, nada disso. Os filhos sempre acham, né, É, que os pais preferem o outro, né? não, não, eu sempre mostrei para eles que os dois são amados, eram punidos quando mereciam, eram valorizados quando mereciam, mas igualmente. E quando brigavam, faziam um abraçar o outro pedindo perdão, e eu dizia: futuramente vocês não me terão, nem o seu pai, vão ter um ao outro, então sejam amigos. Podem pedir perdão um ao outro e se abraçar. E se abraçava. Que bom. Mas também, bom, você vai dar 10 horas. Então, pastor, é o seguinte. Então, aqui, nessa página 10, né, que tá do item 1 ao item 6, né, onde eu ia pensar... No item 2 Eu aqui, de acrescentei. texto e Você quer ver? contexto... Oi, pode falar. Deixa eu colocar para você no item 2. Eu acrescentei no final. Ah, Saber o tipo de aluno que receberá aquela lição. ainda no item 2, depois que, Fala assim, depois que ele fala uma da pequena biblioteca. biblioteca, Ah, sim. uma pequena biblioteca relacionada a questões bíblicas será uma fonte inesgotável para o professor usar segundo a necessidade de seus alunos. Saber o tipo de aluno que receberá aquela lição. Quer dizer, o professor precisa conhecer o seu aluno, né? Exatamente. Até para fazer. Eu, assim, pegava essa ideia, pastora, e escreveria assim: ter uma análise diagnóstica dos seus alunos. Ok, Aí eu estou usando a linguagem da senhora, que é psicóloga, né? ok. Porque é claro que, se bem que conhecer diagnóstico, acho que vai dar na mesma, né? Eu que tô, Ter uma análise diagnóstica eu de que tô, seus alunos. eu que tô com excesso de Não, preciosismo aqui, viu, pastora? não, tá ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho isso muito importante colocar. Tá bom, pode ser assim. E no final, é aqui também, sim, é, quando ele coloca aqui, alguns materiais de apoio são histórias, incidentes, curiosidades, lá no item 3, Sim, estou ditos, acompanhando. ditos de pessoas famosas, desenhos animados, situações engraçadas ou pesquisas, vídeos de curta duração. Aí eu acrescentei mapas bíblicos e trazer algum material, porque a gente pode trazer algum material de casa, né? Isso, exatamente. É? É Aí eu acrescentei uma. aqui. É porque, assim, tem professor que é muito criativo, né? Às vezes ele tem ali um mapamundi legal, ele tem, às vezes, ali uma relíquia, né? Isso é muito Isso. legal, trazer coisas de casa que colaboram com a aula, né?
uma arca, né? Na aula, na época que você está falando sobre a arca, sobre o tabernáculo, eu tenho uma arca de madeira que já levei para a classe para eles conhecerem como era feito, como era aquela arca, né? É porque Eu tenho. porque quem é novo convertido, até mesmo que já está muito tempo na igreja, não tem uma Isso. ideia do que é a arca, né? A arca do concerto, às vezes, né? Eu Às tenho vezes, aulas que falam sobre a fé, que a nossa fé, se for do grão de mostarda, eu comprei. Eu comprei, uma vez que eu estive lá no Ceará com o meu marido, aí ah, eu fui lá e comprei grãos de mostarda. Então, eu tenho dentro de um vidro os grãos de mostarda, entendeu? Aí, ah, quando chega a aula, chegou a uma aula dessa, eu fui, levei, dei um grãozinho para cada um, para eles verem o que era um grão de mostarda, que podia se transformar numa frondosa árvore que abrigaria os pássaros. olha que legal. É assim, É. Aí, é muito legal isso aí. né? Aí, pastor, terminando o item 3 lá no final, eu acrescentei assim: vou ler o parágrafo. Uma vez que o professor tenha estudado, comparado e recolhido o seu material, vem a tarefa de classificar e ordenar tudo o que conseguiu a respeito, de acordo com a lição. Sim, completar essa frase aqui. Eu botei uma vírgula e botei de De acordo acordo com, com a lição. com a lição, né? Ótimo, ótimo, ótimo. E aí depois as outras, depois no outro dia a gente fala, ou você quer continuar? Não, a senhora que sabe. A senhora, a senhora que sabe, eu estou no tempo da senhora. A senhora tá quer descansar um pouco mais hoje. Não, Se a senhora não, quiser, a gente vamos mais essas duas folhas até chegar ao plano de aula. A gente deixa o plano de aula para outro encontro. tá ok. Então aqui na revisão. Então, você pode ler então e aí você completa se quiser. Tá ok, né, na revisão da lição anterior, item 4. No início da aula, deve-se revisar a lição anterior com os alunos. Permita que eles façam um resumo com suas próprias palavras, ajudando-os quando necessário. A revisão deve ser curta, precisa, né, e concreta. Tá bem tranquilo, porque está falando de resgate aqui, né? Tá. Então a revisão deve ser curta, precisa, né, e concreta, né? Eu acrescentaria aqui o seguinte, depois de concreta, colocaria ponto mesmo, né? Ponto na mesma linha, né? É, né? Resgatando os conceitos com objetividade. Por quê? Para que essa revisão não ocupe mais do que 30% da aula. Né? Com criatividade, né? Não, Resgatando o conceito. resgatando os conceitos com objetividade. É Objetividade, que, tá. embora ele fale que a revisão deve ser curta, precisa e concreta, mas esse resgate tem que ser objetivo. Né? Claro, tá Por quê? certo, tá Porque certo. pode acontecer, às vezes o assunto anterior foi bastante interessante, pode acontecer que nesse resgate, nessa revisão, né, gastasse muito tempo. Né? Então, sempre lembrar o professor, seja resgate, mas com objetivo, né, para trazer o Claro, aluno para a aula de hoje. tá bom. Aí tem 5, escolhendo a verdade ou ensinamento principal. O professor deve escolher o ensino ou a verdade central e concentrar nela toda a sua energia e estudo. A lição pode conter vários pontos importantes. Neste caso, a explicação geral, obrigado, com todos. Marcela está me dando um suco aqui. Querida, tudo bem, querida? Ela já saiu da sala, que ela tem vergonha. Tadinha. Então vamos lá. Então o professor deve escolher o ensino ou. Fala para ela que eu estou tomando água. Ah! Eu estou aqui no regiminho, pastor. Eu aí nos últimos 30 dias perdi 5 quilos. Tô reduzindo. Que maravilha, que maravilha. Tô reduzindo aí porque tem que cuidar, né? Se você morasse aqui, eu ia pedir meu irmão para cuidar de você. Ele é Não, cardiologista. eu conheço o Ele irmão da cuida. senhora. Ele é um dos principais cardiologistas aí do Rio, né? Que é bem conceituado. Eu sei da história dele. Seria uma Aí eu honra ia para pedir. mim. E ele iria ficar no teu pé mesmo para emagrecer, que no meu ele fica.
Então, estou voltando aqui no item 5. O professor deve escolher o ensino ou a verdade central e concentrar nela toda a sua energia e estudo. Ok, isso aqui é óbvio. Aqui. Continuando, a lição pode conter vários pontos importantes. Neste caso, a explicação geral com todos os seus argumentos deve ser orientada à questão mais importante para um ensino melhor. Na realidade, direto, ou seja, não fugir do tema central. Aí é preciso que quem está dando aula saiba encontrar aquilo que, em metodologia científica, né, nós chamamos de ideia central. Né? Então, eu estou desenvolvendo um texto, mas qual a ideia central desse texto? Né? Então, parece ser simples, mas alguns precisam aprender. Mas a gente pode trabalhar isso daí com alguns, dando exemplos, né? No caso, para os professores, né? Dando exemplo, na realidade, qual a ideia principal daquele texto, né? Porque, no final das contas, o que ele está trabalhando. Bom, continuando. O professor não deve se estender mais do que os alunos possam compreender. Por isso que aí está linkando com a questão da diagnóstica, né? Então, o professor não deve se estender mais do que os alunos possam compreender dentro do tempo disponível. Uma verdade bem explicada e reforçada vale muito mais que muitas verdades superficiais. A gente coloca uma frase, um provérbiozinho aqui. Aqui, na realidade, o que eu ia acrescentar aqui, de alguma forma, ele já escreveu, né? Que na realidade, né, compreender a ideia central do texto. Quando ele coloca aqui, neste caso, a explicação geral com todos os seus argumentos deve ser orientada à questão mais importante. Depois da questão mais importante, talvez eu abriria aqui um parêntese, né? Aonde você está? Aonde? Estou aqui, ó. Neste caso, a explicação geral, estou no item 5. Até que, né, a primeira... Com todos os seus argumentos. Não, então, nesse caso, a explicação geral, com todos os seus argumentos, deve ser orientada à questão mais importante. Né? Aí depois tem para o ensino melhor. Só que depois desse ensino melhor aqui, porque eu não posso colocar parênteses de vírgula, tá errado. Então, para o ensino melhor. Depois do ensino melhor, eu abriria um parêntese, né? Exigindo do professor a compreensão da ideia principal do texto. Ou então botaria, né? Não fugir da ideia central do texto, né? Pode ser também. A gente pode abrir um parênteses aqui, depois para o ensino melhor. Eu coloquei parênteses aqui e botei não fugir da ideia ou a ideia central do texto. É melhor não fugir da ideia central do texto. Isso. Só para referendar. Okay. Aí depois o professor não deve estender mais do que os alunos possam compreender, né, dentro do tempo disponível. Ou seja, é aquela coisa, estou em escola bíblica dominical e estou querendo entrar com um assunto que é de seminário. Então tem que tomar cuidado isso daí, né? Mas aqui acho que está bem claro aqui que ele colocou. Depois ele coloca esse provérbio aqui, né? Uma verdade bem explicada e reforçada vale muito mais que muitas verdades superficiais. É um provérbiozinho. Então, a gente pode até procurar, né? A gente pode até procurar esse provérbio aqui. Então, mas esse aqui é um provérbio popular, tá? Não é um provérbio da Bíblia, não. Uma verdade bem explicada e reforçada vale muito mais que muitas verdades superficiais. Né? Tá parecendo, um provérbio popular, né? Tá parecendo um provérbio chinês isso aqui. Tá com cara de provérbio chinês. Tá bom. Quer ver? Me dá 30 segundos aí. Vou descobrir de onde vem isso aqui. Só um minutinho. Tá bom. É rapidinho aqui. Graças a Deus. A segunda-feira para nós é pesada, né? Que é nosso final de semana. Teve uns dias atrás que eu prometi a mim mesmo usar as segundas-feiras
para descansar, sabia? Eu acho que nós precisamos ter um dia na semana para descansar, pastor. Pastora, essa frase aí, na realidade, é, na realidade, foi, na realidade, uma pensadora. Ah, Né? É tá. uma pensadora. Julia Gomix. Né? Julia Gomix. Na verdade, uma escritora, né? Popular, deixa eu até colocar aqui. Só pra... Eu acho que a gente poderia colocar, não? O nome dela? Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho. Só pra. É até bom saber quem. Na verdade, deixa eu ver se é. Esse pessoal estrangeiro, às vezes tem nome feminino, às vezes é homem. Só um instantinho. Só. Tudo Peraí. bem. Não, só pra mim. Não, porque às vezes sai pegando frase aí, e às vezes a pessoa não tem nada a acrescentar pra gente, né? Ah, Só um minutinho. quando eu falei você parecer um provérbio bíblico, porque tem Bíblias, né, que tem uma linguagem atuais tão diferentes, né, que às vezes poderia. Não, exatamente. Às vezes pode. Na verdade, essa Gila Gomix uma escritora, né? Mas é pouco conhecida. Ela é dessas escritoras populares que faz muitas frases, né? Mas essa frase aqui é dela, né? É dela, são frases populares, né? Então a gente pode colocar o quê? Júlia Gomides, do Não, lado? é melhor colocar provérbio popular. Porque assim, aqui não diz que a frase foi ela que criou. Então, ela Ah, popularizou, tá. mas não afirma que ela é a criadora. É um provérbio popular. Provérbio popular, tá Popular. bom. Provérbio popular. Que É. vem. A gente abre um parênteses, Para não, né? pra não dizer. Para não dizer. É, frases de caminhão, né? Tá certo. A gente abre um parêntese, né, pastor? Exatamente. Abre o parênteses aqui e coloca provérbio popular. Ok, tá certo. Tá ok? Porque assim, na verdade ela popularizou no livro, mas assim, não é uma frase dela, Julia Gomix, mas nem é bom referendo, é só melhor colocar como provérbio popular. Tá certo. Tá ok? Assim, mas é sempre bom saber, né, de onde tá Identificar. vindo pra gente não passar vergonha, É, né? exatamente, identificar, né? Exato. Bom, então, aí, item 6, a importância da introdução. A lição deve ter uma introdução atrativa. Pode ser uma pergunta que vai estimular e despertar o interesse. Os primeiros 5 minutos da aula são mais críticos para o professor. Eles devem captar o interesse e a atenção dos alunos. Senão, ah, é, senão tem um aqui, pastora, que é a tradução como veio do espanhol, erraram aqui. Então, se não, tá aqui, ó, se não a conseguir no início, então tem que tirar esse A aqui. Tá? Ah, tá. Porque ele tá funcionando aqui como artigo. É, Ele não pode entrar como artigo aqui. exato. Então, se não Se não conseguir, conseguir no vírgula, início, se não conseguir no pode, início, vírgula, se não conseguir no início, isso, vírgula, pode esperar o pode fracasso. esperar o fracasso. Então tem que tirar esse A e colocar uma vírgula depois daquele início. Isso. Por quê? Eu estou dando muita atenção para essa questão da gramática, porque vem traduzido do espanhol Tá certo. às vezes pode ser mal compreendido por quem está lendo. Ótimo, tá ótimo, pastor. Então vamos lá. Uma história curta ou incidente que vem à mente é outro bom método para obter interesse. O início da aula deve ser tão atraente que os alunos desejem continuar até ao fim. Eu não tenho que acrescentar, a não ser só fazer essa correção aqui gramatical. Tá. O início da aula deve ser, eu grifei, o início da aula deve ser tão atraente que os alunos desejem
continuar atentos até o fim. Tá É certo. muito legal isso aqui. Isso aqui é Então, verdade. mas assim, na realidade, o início da aula está ligado à motivação do professor. Está ligado motivação, não, ao entusiasmo dele com a aula. Né? Então, a gente pode acrescentar, né? Ligado ao entusiasmo do professor. Exatamente. Né? Então, pode colocar como observação. Isso. Observação. O início da aula está ligado ao entusiasmo do professor. Se ele não, porque É se ele não estiver entusiasmado, a aula vai começar xoxa, lenta e vai assim até o fim. verdade. Então vamos Tá colocar essa ligado? observação. Tá ligado ao entusiasmo do professor. Mas se ele chegar lá desanimado, melhor nem ir. É verdade, dizer que está cansado. Se tá cansado, se tá desanimado, não tá afim, melhor não ir. É Melhor não ir. verdade. Desmaia, fala, irmão, amanhã não tem aula, vai descansar. Olha, recomendo aqui um texto para ler, mas sei lá, mal-humorado, desanimado, vai dar essa aula lenta, vai ser ruim, vai ser aquela fracassada, aquela aula fracassada. Item 7. Relação com o conhecido. O professor deve relacionar o que está ensinando com o conhecimento e experiência do aluno. Por exemplo, comparar o Brasil com a Palestina, seu clima, fora, produtos, etc. Explicar as diferenças de costume e as condições sociais dos tempos bíblicos com o nosso. Fornecer informações sobre a história, ciência, literatura, etc., de diferentes épocas e uma breve visão das instituições públicas, sociais e religiosas daquele povo. Tudo é importante e válido para contribuir com o ensino da palavra de Deus. Muito É. legal isso daqui, desde que o professor faça a lição de casa. Foi essa pesquisa. Isso aqui me fez lembrar a pesquisa que eu fiz da roupa de José, né? Exatamente. Que nem a senhora disse aí da roupa de José. Quando explica que aquela roupa ela representava autoridade, poder, A né? elite, né? A A elite da elite, época. porque é o seguinte, no século XXI aqui, a gente não tem mais o referencial de roupa com poder, a gente tem referencial de roupa com glamour. São duas coisas Pois é. diferentes. A gente não vê roupa com autoridade. Hoje, por exemplo, os executivos de empresa, nem, até a maioria dos pastores, ninguém está usando mais terno. Então, Né? aquela coisa do terno representar poder, autoridade, não vale mais hoje. A geração de hoje não é. Né? Então é sempre importante explicar essa questão da vestimenta, né, para a época, né? Exato. Aí vem uma coisa que a senhora disse lá no começo, né? Transferir para a vida ou aplicação, item 8. Então, aqui nesse se bem que a senhora já falou no item anterior trazer material de casa, né? Então aqui não precisa falar de novo, porque aqui eu colocaria como observação, né? Trazer, trazer algo não abstrato, né? Apalpável, né? Mas a senhora já falou no item anterior já isso daí, não precisa repetir aqui não. Item 8. Transferir para a vida ou aplicação. Na maioria dos casos, é necessário expor a história e, ao finalizar, relacionar esses eventos à vida do aluno, como apresentado no quadro caso 1. No entanto, é mais fácil obter a aceitação da mensagem e relacionando o passo a passo da lição com a vida do aluno. Que eles botaram aqui um quadro, né? História, caso 1, caso 2 e aplicação. Depois a gente volta aqui. Né? Até vamos aqui no quadro, que depois eles vão só comentando aqui, né? Aqui no quadro, ele tem aqui uma história, né? A Bíblia nos diz que, aqui no quadro, tá? História caso 1. A Bíblia nos diz que um pastor perdeu uma ovelha, o animal estava sozinho no campo e estava com medo, porque estava com muito escuro. Estava muito escuro. O bom pastor notou que faltava uma ao cantá-las. Então, fechou bem a porta das que estavam no celeiro e foi buscar a ovelha perdida. Quando a encontrou, trouxe-a com segurança para junto das outras. A aplicação.
Quando nos afastamos de Jesus e nos perdemos, sabemos que ele vem para nos procurar com todo o seu amor. Então, essa é a história, caso 1. História, caso 2. A Bíblia nos diz que uma ovelha se perdeu. Né? Aí ele está fazendo a relação de história com aplicação. Né? A aplicação, alguém esteve perdido alguma vez? Então, é analogia, né? Que ele está fazendo é um quadro de analogia, né? Pega a história exatamente. e faz a aplicação, vai fazendo analogia, comparação, ou seja, pegando aquele fato bíblico e fazendo analogia com a realidade, né? Então, o que ele está colocando aqui nesse quadro. Ele é bem didático, né? Está bem didático mesmo, né? É só o professor saber colocar muito bem, né? Traçar, né? Essa questão do diálogo com a sala, envolvendo a sala. Então tá bem Isso. interessante mesmo. Acho que é isso aí. Na quinta-feira a gente vai para plano de aula. Essa aqui tá legal, né, pastor? Eu Tá, gostei. tá legal. Aí na quinta-feira a gente vai para a lição 2, que é o plano de aula. Né? Ótimo. Aí eu já venho com as anotações, porque aí envolve bem o meu dia a dia, né? Eu, enquanto professor, eu tenho que analisar plano de aula de todos os professores, né, do curso que eu coordeno. Uau, uau! Não foi à toa que eu chamei para me ajudar. Não, do curso que eu coordeno, todos os professores me entregam seus planos de aula, né? Então eu tenho que ver, E você avalia? eu avalio e aprovo, né? Os planos de aula de todos os Que professores bênção. do curso que eu dou aula, né? Então tem que estar de Sim. acordo com a ementa, né? De acordo com os objetivos do curso, né? Certo. Tem que ter uma programação de aula coerente, os recursos utilizados, tem que verificar tudo isso, aí sim eu aprovo. Que bênção. Né? Tá bom então, meu irmão. Vamos orar, agradecendo ao Senhor? Só Amém. orar só. Vamos, amém. Pai, obrigada por esse momento, estarmos aqui diante de Ti. Obrigada pela Tua graça, Tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor sabe que o que nós estamos fazendo é para acrescentar no Teu reino, Senhor, para que vidas possam aprender, serem abençoadas. Ó Deus, os alunos, Pai, poderem levar à prática no seu dia a dia. Ó Deus, porque eles têm uma eternidade, Pai, para viver contigo, ou não. E isso é uma responsabilidade muito grande nossa, Senhor. Ajuda-nos como professores, ajuda-nos, Senhor Deus, como líderes. Obrigado pela vida do pastor Fleides, Pai, esse homem abençoado, inteligente, humilde, capaz, Senhor. Tu sabes que esse trabalho aqui, Senhor Deus, nós temos que avaliar e que no dia possa ser aceito por todos, para que eles possam imprimir, Senhor Deus, para o Brasil. Então, nós temos que ser bem coerentes, Pai, didáticos, conforme teu servo tem avaliado. Muito obrigada, Jesus. Convém que nós diminuamos, o que o Senhor cresça, em nome de Jesus, Pai. Agora eu te peço que abençoe nossas famílias, abençoe a irmã Marcela, Pai, o Mateus, que poderia estar com teu servo ali, Senhor Deus, já descansando, meu marido também, Senhor. E nós estamos aqui trabalhando para o Senhor. Que a recompensa dos altos céus também venha sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Amém, minha Muito irmã. obrigada, pastor. Deus te abençoe e renove suas forças também, tá? Amém, minha irmã. Ótima noite aí. Bom descanso da senhora por irmão Abraão. E quinta-feira nos Obrigada. vemos aí. Se Deus quiser, quinta-feira, né? Eu vou anotar aqui. Quinta-feira, Eu creio que o mesmo horário. 20h30, né? Pode ser 20h30. Hoje foi 21, mas pode ser 20h30 na quinta-feira, então. Tá, Pode ser. tá certo, então. Ok. Muito obrigada, tá, pastor? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Boa noite, irmã. Boa noite. Peraí, Matheus, eu só.